Ok, meus irmãos, nós terminamos uma série na semana passada, que durou um ano, não é, sobre a identidade presbiteriana. Estamos para começar uma nova série, que tudo indica será Por que não sou católico romano? Mas enquanto não começa a nova série, eu trouxe um estudo fora de série, que é este aqui, tomando as decisões segundo a vontade de Deus. Vamos orar então. Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo ensino que vem da Tua Palavra, e agora quando nos reunimos como escola dominical ao redor dela, pedimos a Tua assistência mais uma vez, a fim de que entendamos a Tua Palavra, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor nos revelou, e que neste tema, ó Pai, importante, nós sejamos dirigidos também pela Tua Palavra. Abençoa-nos, portanto, fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a questão é descobrir ou conhecer a vontade de Deus. Há muitos livros com o título Descobrindo a Vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse algo assim escondido, que você precisa de um certo misticismo para descobrir, talvez alguma revelação, um anjo, ou um pregador, né, que fala em nome de Deus para que você descubra. E na verdade, meus irmãos, não é descobrir, é conhecer, porque a vontade de Deus já está revelada. Você não precisa descobrir, você precisa conhecer, já está aqui. Deus mandou 66 livros com a sua vontade para que nós conheçamos. Deus não esconde a sua vontade está revelada na palavra de Deus. Então, não precisamos de horóscopos. Eu sei que isso é o óbvio, não é? Mas às vezes a gente tem que falar óbvio. Crente não segue horóscopo, ok? Eu diria que crente nem lê horóscopo, porque horóscopo, primeiro, é uma farsa, tá? Se você ler qualquer um lá dos signos, dá certo para o teu dia. É uma farsa, ok? Aquilo ali é invenção. Segundo, a direção da nossa vida é a palavra de Deus. Não é nada dessas coisas místicas, os astros, nada disso, tá? Então, crente não tem signo, ok? Quando me perguntam qual é o meu signo, eu digo dinossauro. Aí a pessoa fala, mas esse signo não existe. Eu falo, nenhum existe. Nenhum existe. Então, crente não segue signo, ok? Crente segue a Bíblia. Não precisamos de caixas de promessa. Faz tempo que eu não vejo caixa de promessa, mas no passado eram umas caixinhas com uns cartõezinhos e o crente tirava ali a promessa do dia. Não precisamos disso, nós temos a Bíblia. Ou supostas revelações sobrenaturais, isso nós temos muito, não é? As igrejas evangélicas, as pentecostais, neopentecostais, ainda têm essas supostas revelações. Então se levanta alguém e fala, eis que eu te digo, essa semana você vai conseguir o teu emprego, Deus está mandando te dizer que você vai conseguir o teu emprego. E aí, meus irmãos, é 50% de chance de acertar ou de errar, né? Ou a pessoa consegue ou não consegue. E se não conseguir, geralmente o falso profeta ainda diz, é porque você não teve fé. Então tudo fica na culpa da pessoa. Deus não usa mais de revelações como Ele usava no período bíblico. Por quê? Porque as revelações do período bíblico foram para escrever a Bíblia. Uma vez que a Bíblia está escrita, nós não precisamos mais de revelações, já está escrito, basta nós nos guiarmos pela palavra de Deus. Dentro deste assunto, nós podemos fazer uma distinção sobre vontade, entre a vontade decretiva, que tem a ver com os decretos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu antes de existir o mundo, né? Note, Deus não é um improvisador, Deus não começou o mundo e começou a fazer testes, não. Antes de tudo ser feito, Ele decretou o que aconteceria. Deus decretou criação, queda
e redenção, antes de começar o mundo. Então Deus tem um seu plano, um seu decreto, e Ele inicia o decreto criando céus e terra, Gênesis 1:1, e a partir daí tudo o que acontece no mundo faz parte do decreto. É o que nós chamamos a vontade decretiva de Deus, o que Deus determinou que acontecerá, a vontade decretiva de Deus. Dentro do decreto, nós conhecemos muitas coisas, mas muitas coisas nós não conhecemos. A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então tudo o que vai se passar na nossa vida já está escrito, mas esse decreto é misterioso, nós não sabemos. Nós não sabemos qual é o dia da nossa morte, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Então a vontade decretiva é uma vontade só de Deus, é o decreto de Deus que Ele não revelou, né? Ele revelou os grandes acontecimentos, mas detalhes da nossa vida não. Agora, nós temos a vontade preceptiva de preceitos, que é o que Deus quer para a nossa vida, os preceitos que Deus quer que eu siga. A vontade preceptiva está aqui. Então, nós sabemos o que Deus quer de nós. A Bíblia diz, Deus diz claramente como nós devemos viver, né? Isso é a vontade preceptiva de Deus. A vontade de Deus no Antigo Testamento, ela era revelada pelos profetas. Então, 1 Samuel 9:9, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, como a Bíblia não estava escrita, Deus se revelava por meio de profetas mesmo, né? Chamados também videntes. Eram os homens que recebiam a revelação de Deus e passavam para o povo. Isso acontecia. A vontade de Deus também era revelada pelo Urim e Tumim. Urim e Tumim aparecem no Pentateuco e a opinião, não há muitos detalhes, mas a opinião geral dos estudiosos é que eram duas pedras, né? Duas pedras que eram ali lançadas e Deus de alguma forma mostrava a sua vontade por meio destas duas pedras. O texto de Êxodo 28:30, também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então na roupa do sacerdote ele guardava essas duas pedras, Deus se revelava desta forma. Deus se revelava também pelo lançar de sortes. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e mostrareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Há alguns versículos no Antigo Testamento deste lançar sortes, que era também alguma forma de se lançar algo para que Deus se revelasse naquilo. E Deus se revelava por sonhos também. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aqui José do Egito, né, profecia que se confirmou de fato, mas você tem Deus falando com os seus profetas e com o seu povo várias vezes por meio de sonhos no Antigo Testamento. Também por sinais. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Então Gideão, no momento de dúvida, ele pede 2 sinais a Deus, né? Primeiro ele pede um sinal de que a lã estivesse molhada e ao redor seca, e depois o contrário, né? O contrassinal, a lã seca e a terra molhada ao redor. E Deus fez os dois, porque Deus usava desse expediente, porque a Bíblia não estava escrita, para falar aos profetas. Deus também se revelava por palavras. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, não poucas vezes Deus falava com os seus servos, né? Deus se apresentava às vezes por meio de manifestações, como a sarça ardente, né? Como um guerreiro na história de Josué. Então Deus falava diretamente muitas vezes. Então, essa era a vontade de Deus no Antigo Testamento. Agora, qual é a vontade de Deus hoje? Ou como é que Deus fala conosco hoje, uma vez que nós temos a Bíblia escrita? Veja o começo do livro de Hebreus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, presente, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, no passado, ele falou de muitas maneiras, de muitas vezes, aos pais pelos profetas, mas agora, ele nos fala pelo Filho. A revelação máxima de Deus é Jesus Cristo, e as suas palavras estão registradas aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, a vontade de Deus, nós a temos hoje e ela deve ser cumprida. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, hoje nós temos a vontade de Deus registrada, escrita, e ela deve ser obedecida. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Outro exemplo, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Outro exemplo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, todos esses exemplos falam da vontade de Deus que já está revelada, nós temos que segui-la. E então podemos entrar no tópico, conhecendo a vontade de Deus então, para a tomada de decisões. Quais são os elementos que você tem para tomar decisões acertadas na tua vida? E nós vamos falar aqui de 3 pontos, tá? Que você deve se firmar para tomar decisões acertadas com sabedoria. O primeiro deles é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Todos os dias, antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra espero confiante. Então note, se a Bíblia é a fonte de sabedoria nossa, nós devemos lê-la todos os dias, para ter comunhão com Deus, porque a palavra de Deus é a sua própria verdade, é Deus falando conosco, para meditar nas Escrituras e ouvir a sua voz, e Deus fala conosco. Então leia a Bíblia todos os dias, interprete-a corretamente, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Como é que eu faço para interpretar a Bíblia corretamente? Uma primeira coisa é você ler textos maiores. Veja, às vezes você lê um versículo e você não entende. O que você tem que fazer? Leia o que vem antes e leia o que vem depois, para você ter uma ideia de um contexto. Observe qual é o gênero literário. Tá? Então você lê lá na Bíblia, as montanhas batam palmas, aí você não entende nada. Como assim montanha batendo palma? Ora, você está lendo um salmo. Um salmo é um poema, é um tipo de literatura poética. Literatura poética compreende figuras de linguagem, montanhas bater palmas, por exemplo. Percebe? Então observe, leia a Bíblia com sabedoria, não leia só um versículo, leia o que vem antes, o que vem depois,
para você ter uma ideia maior. Veja, hoje pela manhã nós fizemos esse exercício. Para você entender o texto que nós lemos, que é Jesus fazendo uma pergunta, você tem que entender os capítulos anteriores para perceber que Jesus fez aquela pergunta depois de responder 4 perguntas desafiadoras. Há uma história maior, tá? Então o ideal é você pegar um livro inteiro da Bíblia para ler, para você perceber o começo, meio e o fim, né? Seja um evangelho, seja um livro histórico, pegue todo o bloco para você entender corretamente. Medite e memorize. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os nossos pais, os nossos avós, eles tinham mais tempo do que nós, né? Nós vivemos num ativismo gigantesco. Mas tempo, meus irmãos, é uma questão de escolha também, né? De você ver o que é importante. Os nossos pais mais antigos, e agora eu estou pensando nos reformadores, nos puritanos, eles tinham essa prática de ler a Bíblia e guardar um tempo para meditar naquilo que eles leram. Eles ficavam pensando. Então, não é você ler a Bíblia, fechar e fazer outra coisa. É você ler a Bíblia e parar um pouco para pensar no que você leu. O que Deus está falando aqui? Quais são os pecados que Deus está me confrontando nesta leitura? Quais são as coisas que eu não tenho feito? Quais são as coisas que eu tenho que fazer? É você ler e meditar, pensar um pouco no que você leu, no que Deus está falando contigo. Meditar e memorizar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós temos o exemplo de Cristo, né? Você já deve ter percebido o quanto Cristo citava textos de memória. No sermão de hoje nós vimos isso. Ele citou o Salmo 110 de memória. Na tentação, as 3 respostas que ele dá para o diabo é citando textos de memória. Ah, pastor, é porque Jesus era Deus, Jesus era onisciente. Não. É porque, lembre-se que Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. E havia coisas que Jesus, na sua limitação de encarnação, não sabia. Por exemplo, quando ele diz que a respeito daquele dia, nem anjos, nem o Filho do Homem sabe. Então, Jesus nunca deixou de ser onisciente, mas a encarnação era uma limitação para a onisciência, de forma que Jesus teve que aprender. Jesus precisou aprender a andar, aprender a falar. E os textos bíblicos que ele sabia decorado, foi porque ele aprendeu, porque ele memorizou. Porque os seus pais piedosos, José e Maria, o levavam na sinagoga toda semana, como pais piedosos. Os seus pais piedosos, certamente, seguindo Deuteronômio 6, tu as inculcarás na mente dos teus filhos, e dela falarás ao levantar, ao andar, andando pelo caminho. Eles fizeram isso. Jesus, ele tinha a lei no coração, porque ele aprendeu a lei do Senhor. Então ele é o nosso exemplo. Nós devemos memorizar textos bíblicos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você enche o teu coração de outras coisas, na hora, digamos, do nervoso, ou na hora da necessidade, são essas coisas que vão sair, né? São essas coisas que vão sair do teu coração. Os irmãos sabem que eu passei 16 anos dirigindo um seminário, né? Esse ano foi o meu ano final, lidando com alunos, lidando com futuros pastores, pecadores, todos nós somos. E às vezes nós pegávamos algum aluno em alguma falta grave, que carecia de disciplina, e era muito evidente o que estava no coração do aluno muitas vezes, quando ele ali no momento da angústia, ele ia para as redes sociais, e aí você descobria quem era crente e quem estava carecendo de piedade, tá? Eu me lembro de um aluno disciplinado que
que nem virou pastor. Ele foi pego numa falta grave, e aí ele foi para as redes sociais e começou a citar frases de literatura, né? Não literatura bíblica, autores nacionais, internacionais. Começou a citar essas coisas como se ele estivesse sendo injustiçado. E eu pensei, tá aí, um crente no momento da angústia, ele cita a palavra de Deus. Pode reparar. O crente, quando está triste, quando está angustiado, quando está passando por problemas difíceis, você vai na rede social dele e há versículos da palavra de Deus. É ali que ele se refugia. Não é assim? O crente verdadeiro? Pastor, está muito difícil. A pessoa vai para a Bíblia. A pessoa vai para o livro dos Salmos, né, que, como Calvino dizia, é como que a anatomia da nossa alma. Os Salmos, especialmente o primeiro livro, né, os primeiros Salmos, eles mostram os salmistas em situações muito difíceis, de perseguição, de dor, de angústia, de tristeza. Então, quando a gente passa por esses momentos, a gente vai para os Salmos e a gente se identifica com o sofrimento, com a tristeza. Então, tudo isso é para dizer que a gente tem que ter a palavra de Deus no nosso coração, porque quando vier o dia mau, é a palavra de Deus que tem que nos confortar. Quando a gente abrir a boca, é a palavra de Deus que tem que sair, percebe? Agora, se ela não estiver no teu coração, ela vai sair como? A boca fala do que está cheio o coração. Encha o coração com a palavra de Deus. No dia mau, é a palavra de Deus que vai sair, é ela que vai te consolar. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ore depois da leitura, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós lemos a Bíblia, nós meditamos naquilo que nós lemos e nós oramos. A oração, depois da meditação, ela vai ser mais prática, não é? Porque nós lemos, aí nós meditamos, o que Deus está me ensinando aqui? Quais são as coisas que eu estou fazendo de errado? Quais são as coisas certas que eu não estou fazendo? Medita e aí ora, ou confessando os pecados, ou pedindo forças para fazer o que a Bíblia está mandando. Então, oração depois da leitura. E, durante todo o dia, obedeça o que leu. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não adianta nada você começar o dia com a leitura da sabedoria de Deus e depois deixá-la de lado. A gente tem que se esforçar para praticar a palavra de Deus, né? É assim que as mudanças na tua vida vão acontecendo, tá? Eu li ontem uma frase de um pastor que dizia mais ou menos isso, não sei se eu vou me lembrar, mas ele dizia mais ou menos isso: a sabedoria está em perceber que as mudanças acontecem não porque o ano mudou, ano novo vai mudar tudo, né? Não é o ano que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar, né? Porque, meus irmãos, essa história de ano novo, isso é uma ilusão, né? O dia de ontem é igual ao dia de hoje, 24 horas, sol, lua, é a mesma coisa, né? É mais uma questão psicológica, cultural que a gente assume, né? 1º de janeiro, me sinto como um novo homem. Não, irmãos, né? Ok. A magia entre 11h59 e meia-noite, né? Que é isso? Não existe, né? Então, mudanças na tua vida são o que vão, aliás, aplicar a palavra de Deus na tua vida é que vai produzir mudanças. Não é o ano virou, vai mudar tudo. É você que precisa, amparado na palavra, buscar as mudanças, a obediência. Então, a leitura constante da Bíblia vai te dar sabedoria para tomar decisões, tá? Então, por exemplo, vamos pensar em coisas práticas aqui. Pastor, deixa eu ver se há muitos jovens aqui, né? Há alguns adolescentes e jovens. Pastor, como é que eu escolho a pessoa com quem eu vou casar? É uma decisão importante da vida. Ora,
a Bíblia não nos dá as diretrizes de quem é a pessoa com quem eu devo me casar. Eu diria para um jovem hoje: jovem, procure uma pessoa crente, alguém que está andando nos mesmos caminhos que você, para que os ideais de vida sejam os mesmos. A Bíblia fala sobre isso. Então você tem princípios bíblicos para tomar essa decisão. Pastor, eu não sei que carreira profissional eu vou decidir. Ora, de fato, Deus não revelou aqui, vir engenheiro, não tem assim. Mas você tem na Bíblia princípios que vão te direcionar, primeiro, para profissões lícitas, profissões que de fato glorifiquem a Deus. A Bíblia vai te direcionar para você conhecer dons, e nós já falamos sobre isso aqui na igreja, Deus nos dá dons, e alguns de nós somos inclinados por causa dos dons para algumas áreas, então busque uma profissão nessa área. Se Deus te inclina, por exemplo, com dons de misericórdia, se você gosta de cuidar de pessoas, talvez Deus esteja te chamando para a área da saúde, e assim por diante. Há vários dons que nós temos relatados na Bíblia que podem indicar, mas especialmente profissões que glorifiquem o nome de Deus, profissões que não sejam ilícitas, que não envolvam desonestidade, ilegalidade, coisas do tipo. Então note, a Bíblia não vai dizer, Deus não vai dizer entre nesta empresa ou nesta empresa, mas ela te dá princípios e parâmetros para você tomar decisões corretas. Por exemplo, em termos de emprego, pastor, não sei que emprego eu devo aceitar. Ora, tem que ser um emprego que, por exemplo, não te tire da igreja, que não te faça quebrar o 4º mandamento. Eu já contei aqui a história de uma prima minha, que ela estava trabalhando numa empresa, e aí outra empresa a chamou oferecendo mais que o dobro do salário para ela, mas ela ia precisar trabalhar de domingo. Ela não teve dúvida, 4º mandamento, não quebra o 4º mandamento, não aceitou, ficou lá, ganhando pouco, mas obedecendo a Deus. Alguns crentes trocam isso, não, eu vou ganhar muito dinheiro, então não tem importância eu quebrar o mandamento. Opa, tem toda a importância. Não adianta nada você ter dinheiro e não ter a bênção de Deus. Não adianta nada você ter dinheiro e estar quebrando a lei de Deus com frequência. Então, observe nas escolhas que você faz, se você vai ter que quebrar algum mandamento do Senhor. Se a tua família vai ser prejudicada, por exemplo. Pastor, tem esse emprego aqui que eu vou ganhar muito, o problema é que eu não vou parar em casa, vou viajar a semana inteira, vou ficar longe da esposa. É bom um emprego desse, em que você vai ter que deixar sua esposa desassistida, seus filhos longe? Não é melhor ganhar um pouco menos e você ter uma família com mais felicidade, você cuidar melhor da tua família? Então veja, a Bíblia vai te dar os princípios para você tomar decisões acertadas. É preciso ler a Bíblia dá essa sabedoria. Um segundo ponto, desenvolva um coração piedoso. Um coração piedoso. Ame a Deus, ame as Escrituras, ame a obediência. Então ame a Deus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Observe, irmãos, que a nossa relação com Deus não é como em algumas outras religiões, que você conhece lá as doutrinas, bom, eu conheço, agora eu vou praticar. E é só isso. No nosso caso, é muito mais profundo, envolve o coração, envolve amar a Deus. Isso é uma coisa bem mais profunda do que ter uma listinha do que fazer e o que não fazer. É claro que nós temos listas do que fazer e o que não fazer, os 10 mandamentos são uma lista, mas o amor está envolvido em cada um daqueles mandamentos. Em cada um daqueles mandamentos. E aliás, o prefácio dos 10 mandamentos é Deus dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, eu sou o Deus de vocês.
Então, é uma relação de amor. E Cristo resumiu os 10 mandamentos em amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Então observe que seguir os 10 mandamentos é algo que nós fazemos embasados no amor, amar a Deus e amar ao próximo. Não é um legalismo de ficar seguindo leis, é amar a Deus. Então o crente é aquele que ama a Deus. Você quer de fato ser crente? Ame a Deus, desenvolva o teu coração para amar a Deus sobre todas as coisas. Ame as Escrituras. Veja, se você ama a Deus, você ama os seus escritos. Uma comparação aqui, né? Você ama os teus pais, e aí você naturalmente vai amar cartas que recebeu dos teus pais, né? Imagine que se passaram muitos anos, teus pais estão falecidos, e você achou uma carta da tua mãe, você vai amar ler aquela carta. Mudando o que deve ser mudado, se nós amamos a Deus, nós amamos o que Ele escreveu, nós amamos a mensagem que Ele mandou para nós. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de pai para filho, tá? Ame as Escrituras. Veja o salmista: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então ler a Bíblia não é aquela obrigação, eu vou ler a Bíblia que o pastor falou que tem que ler 2 capítulos e eu vou ler. E aí ler correndo para acabar logo. Não, isso não é amar as Escrituras. Você vai ler saboreando cada palavra e percebendo que é Deus falando contigo. Sim, Silvana. O microfone. O senhor fala, né? Ame as Escrituras, e para amarmos mais a Deus, nós temos que conhecê-lo. Como é que você pode também é uma via Sim, né? É verdade, é verdade. E na medida em que nós conhecemos mais a Deus, mais nós temos elementos para amá-lo, né? Nós vamos conhecendo e o nosso amor vai aumentando, a fé também vai aumentando, né? O conhecimento é necessário para alimentar isso. E ame a obediência. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ame obedecer a Deus. Na medida em que você ama a Deus, ama a sua palavra, você vai amar obedecê-lo, ou você vai ansiar por uma obediência a Deus. E desobedecer a Deus às vezes será um pesadelo. Eu não sei se você já teve essa experiência de num sonho, num pesadelo, porque para o crente é um pesadelo, você sonhar com alguma desobediência, algum pecado grave, né? E você acordar assustado porque isso é um pesadelo, tá? O crente é assim. O crente, ele quer cada vez mais obedecer a Deus. Veja, há as tentações, porque nós ainda, né, temos um corpo pecaminoso, há as tentações, mas ceder à tentação é um pesadelo. Deus nos livre de cair nessa tentação. Você quer o caminho correto, você quer o caminho da obediência, tá? Isso é piedade, isso é piedade. Amar a Deus, amar as Escrituras, amar a obediência, amar a fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que nós temos mais fé? Conhecendo mais a Deus. E a fé, meus irmãos, é necessária, porque nós já falamos aqui que este é um mundo difícil. O mundo caído é um mundo de muitos problemas. Nós temos que ter fé em Deus, não fé em homens. Os homens decepcionam. Fé em Deus, em Deus. Deus nunca nos desampara, tá? Deus sempre está conosco. Então, amar aquilo que nós não vemos, a certeza daquilo que nós não vemos, e amar a oração, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Amar a oração, assim como você ama a leitura da Bíblia, você ama ter um tempo de oração ao Senhor, tá? Isso é uma questão de costume. Na medida em que você tem uma prática de oração todos os dias, você vai amando cada vez mais orar ao Senhor. Isso é vida de piedade. Um coração piedoso
vai te dar sensibilidade para ser direcionado por Deus nas decisões. Então veja, na escolha, falando aqui a jovens e adolescentes, na escolha de um cônjuge, né, de um marido, de uma esposa, se você tem um coração que ama as Escrituras, que ama a Deus, se você tem um coração piedoso, você vai procurar isso também no cônjuge. Na escolha de uma profissão, se você tem um coração que ama a Deus, você vai procurar uma profissão em que você possa, na tua profissão, servir a Deus também, né? Ajudar ao próximo. Se você ama a Deus, você não vai procurar emprego pensando só no salário, mas você vai procurar um emprego que não te tire do teu primeiro amor, né? Que te possibilite, de fato, continuar com uma vida piedosa. Isso vai alterar as decisões também. Terceiro e último, busque conselheiros sábios. Todos os reis da Bíblia tinham conselheiros. Aliás, nos nossos dias também, né? Presidentes espertos ou presidentes sábios, eles têm conselheiros para orientá-los, né? No mundo empresarial se fala muito disso, né? De você ter alguém que seja uma espécie de mentor para você consultar, né? Isso nas empresas também, no mundo executivo, também é algo que é falado, né? Você tem mentoria, você tem mentores para te guiar em alguns caminhos profissionais. No Antigo Testamento, os reis tinham conselheiros, geralmente homens mais velhos, homens sábios, que davam conselhos ali na direção de um país. Então, nós precisamos de conselheiros. Há momentos na vida que a gente precisa de conselhos de fato. A igreja é uma comunidade de conselheiros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Veja, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Observe, você pode pedir conselhos para o pastor, para os presbíteros, mas não apenas para eles. Você pode identificar na igreja homens e mulheres mais velhos, com sabedoria de vida, e pedir conselhos para eles também. O corpo de Cristo, a família da fé, é uma família de conselheiros, não é só o pastor e os presbíteros, tá? Conselheiros são necessários. Há momentos na vida que a gente precisa de um conselho, e aí Deus usa os conselheiros para nos dar orientações corretas. Buscar conselho é importante. Veja Provérbios 1:5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ouça o sábio e cresça em prudência. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Veja, o sábio não é aquele que não precisa de conselhos. O sábio é aquele que dá ouvidos aos conselhos. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, você quer tomar decisões acertadas? Leia a Bíblia, sabedoria de Deus, ame a Bíblia, ame a Deus, tenha um coração piedoso e busque conselheiros sábios, né? Busque conselheiros que possam te ajudar nas decisões. Busque conselheiros maduros. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Então busque conselheiros maduros. Ouça as autoridades que Deus colocou na sua vida. Pai, mãe, presbíteros, pastores, né? A gente fala especialmente para crianças, adolescentes e jovens. Ouçam os seus pais, porque os seus pais passaram pelas fases da vida que você está passando. Então, eles têm sabedoria para passar, né? E Deus coloca os pais como autoridade na nossa vida, eles têm que ser ouvidos. Ouça presbíteros, pastores, pessoas experientes da igreja, tá? Há decisões
que, veja, há decisões que passam nos crivos, né? Então, por exemplo, você aceitar ou não um emprego, passou no primeiro crivo, que é o da palavra. Pastor, eu vou aceitar esse emprego e nenhum mandamento vai ser quebrado. Ok. Segundo crivo, coração piedoso. Pastor, eu vou aceitar esse emprego e isso não vai afetar a minha relação com Deus. Tranquilo. Mas pastor, eu ainda estou na dúvida. Aí é que entram os conselheiros. Porque o conselheiro pode te fazer ver algo que você não está vendo ainda. Tá? E ele pode te dar uma palavra, você fala, puxa vida, é mesmo, eu tenho que seguir por esse caminho. Tá? Então, Deus usa essas pessoas. Um ouvido atento a conselheiros sábios vai te guiar na tomada de decisões. Então, terminando, nós temos essas 3 instâncias, né? A palavra de Deus, um coração piedoso, bem entendido, firmado na palavra, né? É óbvio, um coração que ama a Deus, que ama as Escrituras, e ouvidos, né? Ouvidos para ouvir conselhos. Não se ache o sábio que não precisa de conselhos, todos nós precisamos, e há momentos difíceis que a gente vai buscar conselheiros piedosos. Então, como é que nós tomamos decisões acertadas na vida? Seguindo esses passos, tá? Para aprofundamento, 2 livros que eu recomendo: Conhecendo a Vontade de Deus para Decisões da Vida, do Bruce Waltke e Jerry McGregor, e Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, Heber Campos Jr. Esse meu estudo é uma suma desses livros, tá? Mas se você quiser mais detalhes, se você se interessou, você pode se aprofundar lendo os livros. Ok? Alguma pergunta, meus irmãos? Ficou tudo claro? Fique à vontade se tiver alguma dúvida, alguma situação em específico. Tudo bem? Sim. O microfone vai chegar aí. Só deixar um alerta, antes de tudo agradecer por estar aqui, né? E com respeito a buscar conselheiros, o que me tirou da igreja foi buscar conselhos aonde eu não deveria ter buscado. Hoje, infelizmente, as pessoas são rotuladas lá fora, não pelo seu caráter cristão, mas pela sua falsa aparência, por aquilo que elas têm no mundo. Infelizmente, eu cheguei até mesmo a me aconselhar com pastores que me incentivavam a quê? Não, você tem que ter coisas boas na vida, você é filho de Deus, você tem que comer o melhor dessa terra. Mas foi buscando conselhos que eu encontrei o canal do pastor Ageu, por exemplo, né? Então, é um alerta para nós. Todo mundo, na verdade, quer buscar conselhos, mas não quer ser aconselhado. Um bom ponto que você levantou, né? De fato, há muitos conselheiros neste mundo, né? Há muitos conselheiros. E aí você vai ter que escolher o conselheiro correto. E como é que você escolhe o conselheiro correto? Tem que ser alguém que você saiba que ele é fiel à palavra de Deus. É fiel à palavra de Deus. Não apenas porque ele se declara, mas pelos frutos, né? Cristo nos ensinou isso, pelos frutos os conhecereis. Então você tem que perceber se é uma pessoa que é fiel à palavra, que tem a Bíblia como base, e alguém que é fiel no todo, né? Alguém que vive a palavra. E aí você vai escolher um conselheiro que de fato você olha e fala, não, ali esse homem segue a palavra de Deus, ele ensina o que é correto e ele vive o que é correto, eu posso pedir conselho a ele, né? O nosso coração é enganoso, eu vou pegar esse teu ponto para expandir um pouquinho. Às vezes o nosso coração tem a tendência de pedir conselhos para pessoas que você já sabe que vão concordar com você, então cuidado, né? Cuidado. Perceba homens e mulheres sábios, instruídos, que vão te dar um conselho que pode ser o que você não quer ouvir, mas que é o que a palavra está dizendo, tá? Então não busque conselheiros que vão concordar com você, busque homens e mulheres experientes, sábios na palavra, que vão te dar um conselho de acordo com a palavra. Isso é importante, tá? Ok? Sim, Tati, lá atrás.
Pastor, aqui em Eclesiastes 4:13 diz assim, ó: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar, ou então aconselhar. Eu tenho esse versículo assim muito bem gravado em mim, porque eu já vivi algumas experiências de pedir conselhos para pessoas mais experientes e ter a surpresa desses conselhos, pessoas cristãs, não serem conselhos baseados na própria palavra de Deus. Ok. Em contrapartida, eu já busquei conselhos de pessoas da minha idade, eu sei que isso não é uma regra, e esses conselhos estarem alinhados com a palavra de Deus. Ok, Né? ok. Isso acontece bastante, infelizmente, nos nossos dias, né? De você, às vezes, buscar essa ajuda dessas pessoas que estão mais anos na igreja e essas pessoas ainda não terem conselhos baseados na palavra de Deus para lidar. Isso acontece bastante também. Sim, pode ser. De fato, né, a idade não é por si só um atestado de sabedoria, tá? Mas aí na nossa escolha a gente vai usar esse critério, né? É bom que seja uma pessoa experiente, porque ela já passou por muitas decisões, né? Então a experiência tem grande valor, mas é fundamental que seja alguém que viva de acordo com a palavra, né? Isso é fundamental, é isso mesmo. Muito bem, vamos encerrar então? Sim. Até que ponto, prudência, sei lá, a gente pode ser assim, tem que ser indelicado, assim, não sem educação. Como o signo do senhor, né, o dinossauro, contrário, né? Que a internet forma a cabeça das pessoas, dos nossos jovens, adolescentes, né, os youtubers da vida aí. Sim, sim. E geralmente vai ser uma palavra muito contrária da gente. Até que ponto a gente lidar com a situação assim de ser contrário? Ser contrário vai ser um conselho, ser sempre um conselho praticamente contrário ao que a pessoa quer ouvir. Até onde a gente sim. deve... Eu não sei se ouvi direito, mas veja, se a gente buscou um conselheiro que é de fato confiável, que segue a palavra de Deus, e ele nos dá um conselho amparado na palavra, que é contra aquilo que nós queríamos ouvir, a gente vai seguir a palavra. Agora, a Bíblia não diz para nós buscarmos um conselheiro apenas. A gente pode se cercar de conselheiros. A gente pode ouvir 3, 4 pessoas. E para que você tenha luzes na tua decisão, né? Olha, eu estou inclinado a fazer isso, mas eu tenho 3 conselheiros que são fiéis a Deus, que estão me dizendo outra coisa. Será que eu estou certo? Percebe? Então, os conselheiros te ajudam a ver possivelmente coisas que nós não estamos vendo. É claro, eles têm que estar amparados na palavra, tá? Mas isso é necessário. Então, no final, o crivo de um bom conselheiro vai ser a palavra de Deus. Se ele mostra que o conselho dele está amparado na palavra, né? Aí você fala, opa, eu estava errado. A palavra, ela tem soberania. Eu vou seguir a palavra, né? Sim, presbítero. Confirmando a lembrança do reverendo, tem um provérbio interessante que diz lá que a multidão dos conselhos é a verdadeira sabedoria. Então nós ouvir muitas pessoas na fé em Cristo, baseado na palavra, aí nós vamos aprender, sim. A multidão dos conselhos, né? Na multidão. Você se cerca mesmo de vários conselheiros para tomar uma decisão adequada. Sim, Davi. Na Bíblia, diz que o filho de Salomão, quando assumiu o trono, ele foi buscar conselho com os conselheiros que assistiam diante do rei. E ele não ouviu. Foi buscar com os que cresceram com ele. É um bom exemplo, é o de Roboão, né? Sim. Roboão foi pedir conselho para os mais velhos, os conselheiros do pai, e os conselheiros falaram, olha,
O teu pai fez muitas construções, muitos impostos. É justo, abaixa os impostos. O povo já sofreu demais. Aí ele não gostou do conselho. Aí ele foi buscar conselho com os jovens. E aí os jovens falaram: não afrouxa não. Você tem que se mostrar mais forte que o seu pai. E aí ele seguiu o conselho dos mais jovens, que era um conselho ímpio, né? O conselho dos mais velhos era um conselho piedoso. O dos jovens era um conselho assim, ousado, né? E aí acontece até a quebra do reino, né? A partir daí. Então, é um bom exemplo de você buscar um conselho não querendo ouvir a palavra de Deus, mas apenas para confirmar a sua vontade. Roboão fez isso, ele foi buscar, ele ouviu um conselho, não gostou, aí foi buscar um conselho que concordava com ele. Aí, isso é o começo do fim de fato. Tá? Muito bem, vamos orar então, encerrando. Pai Santo, nós te louvamos porque Tu nos dás a Tua instrução, a Tua vontade revelada, para que nós tenhamos todos os princípios para tomar decisões. Te louvamos porque estamos neste mundo não como órfãos, mas temos o Senhor como nosso Pai, e pedimos a graça, Pai, de fato lermos a Tua palavra, amarmos as Tuas Escrituras, amarmos fazer a Tua vontade, amarmos ao Senhor, e nos dá a graça, Pai, de termos bons conselheiros e de, por meio da Tua palavra, da Tua sabedoria, nos tornarmos também bons conselheiros. Abençoa-nos neste dia consagrado ao Senhor, dá-nos das Tuas bênçãos, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.